Bem organizado, o Lanús é o adversário do Galo na final da Copa Sul-Americana. Conheça um pouco mais sobre os conceitos táticos do time argentino depois da nossa vinheta. Para você, amiga ligados aqui no YouTube, hoje eu trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o Lanús, adversário do Galo na final da Copa Sul-Americana. Mas antes de falar sobre a equipe argentina, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube. O Lanús, do técnico argentino Maurício Pellegrino, chega para decidir a Copa Sul-Americana com o Atlético Mineiro. A equipe muito bem organizada e muito bem treinada pelo Pellegrino vai ser um páreo duro para a equipe do Galo na decisão da Copa Sul-Americana. Aliás, decisão essa que dá aí ao campeão a vaga para a Copa Libertadores de 2026. No vídeo de hoje, vamos mostrar para você, torcedor do Galo, como que gosta de jogar a equipe do Lanús. Vamos mostrar, inclusive, a fase de construção, a sua fase sem bola, a fase de finalização e, claro, como que o Atlético Mineiro pode surpreender a equipe argentina através das falhas que nós vamos mostrar para você, torcedor do Galo. Mas para começar o nosso vídeo, vamos falar de números. Vamos mostrar para você os números da equipe argentina do Lanús na temporada de 2025. Total é de 49 jogos. A equipe argentina marcou 56 gols, uma média de 1,12 por partida, 33 gols sofridos, uma média de 0,7 por jogo, 80,3% de eficácia nos passes. A equipe do Lanús troca em média 394 por partida, 49% de posse de bola, tem uma média de 11,3 chutes por jogo, 36,6% deles vão no alvo, 65,4% de duelos ganhos pelo chão e 49% de duelos aéreos ganhos. Tem um PPDA de 9,8, PPDA nada mais é que é o passes por ações defensivas. O Lanús é considerado uma equipe reativa, né? O time que tem uma baixa pressão inicial, porque espera o adversário trocar em média quase 10 passes para aí começar a sua pressão lá na frente. Olhando um pouco agora para a formação inicial, como que o Maurício Pellegrino ele planifica a sua equipe, nós separamos para você, torcedor do Galo, aqui alguns slides para mostrar, para entender um pouco como o Pellegrino pensa o seu jogo. Em 59% dos jogos, o Pellegrino escalou a equipe do Lanús no 4-2-3-1. Claro que os nomes podem variar bastante, mas esses jogadores são os que mais entraram em campo nesta formação, nos 59% que nós acompanhamos dos jogos no 4-2-3-1. Tem outra média interessante, em 30% dos jogos o Lanús jogou no 4-4-2, aliás, se defende dessa maneira no 4-4-2, no bloco médio-baixo, e aí, mas também jogou em algumas partidas, jogou nessa formação no 4-4-2 e também variou bastante no 4-4-1-1, e aí o Marcelino Moreno jogando para um pouquinho mais à frente ali com o Castilho. Aliás, o Marcelino Moreno, que já jogou no futebol brasileiro, é um dos grandes destaques dessa equipe do Lanús, do técnico Maurício Pellegrino. Para começar o nosso vídeo, já mostrando o Lanús sem a bola, vamos mostrar essa fase defensiva do técnico Pellegrino. Joga nesse 4-4-2, nesse bloco médio, a gente percebe as duas linhas muito próximas. Tem um detalhe importante para os dois pontas, né, que fecham por dentro e forçam que o adversário lateralize suas jogadas. Então o Lanús se compacta muito bem, a gente percebe as duas linhas muito próximas, vai forçar com que o adversário lateralize suas jogadas exatamente para a tentativa do cruzamento, para a interceptação do Izquierdos, que é um zagueiro que tem mais números de duelos aéreos ganhos no campeonato argentino. Então, basicamente, o Lanús força o adversário a lateralizar suas jogadas, eles defendem muito bem. Agora perceba os dois pontos ali, fechando por dentro para que o adversário lateralize suas jogadas, para que o adversário jogue mais pelos lados do campo, e aí sim o Lanús consegue fazer esse salto de pressão. Nós falamos um pouco sobre o PPDA, né, que é o passe por ações defensivas. A gente percebe o quanto o adversário troca de passe até o Lanús chegar, né, até o Lanús aproveitar ali essa pressão. O Lanús se defende muitas das vezes nessa alternância nesse 5-3-2, como foi nesse jogo contra o São Martín, por exemplo, se fechou bastante nessa fase, e percebe você que o adversário sempre lateraliza, e aí força o adversário a fazer o cruzamento, e aí exatamente o Lanús acaba interceptando a jogada exatamente com o Izquierdos, que é o zagueiro aí mais alto, né? O zagueiro que mais tem duelos ganhos no futebol argentino. Então o Lanús se fecha nesse 4-4-2, os seus dois pontas fecham por dentro para que o adversário lateralize suas jogadas e aí automaticamente faça o cruzamento, e aí o Lanús intercepte. São 49% de duelos ganhos na temporada, números até razoáveis aí em duelos aéreos, mas o destaque vai para o Izquierdos, o zagueiro de 37 anos, é ele que consegue
A maioria dos duelos aéreos vencidos é por parte do zagueiro argentino de 37 anos. Olhando agora para essa fase de construção da equipe do Lanús, a gente percebe alguns padrões que tendem a se repetir, principalmente essa fase de construção no 3+2. E o detalhe, o jogo apoiado, o Lanús trabalha bastante esse jogo mais apoiado, o ponto agora vai baixar e vai escorar essa bola para o volante, e aí perceba você, torcedor do Galo, os atacantes já atacando a linha de defesa. Então é uma característica do técnico Maurício Pellegrino sair em toques curtos, no jogo mais apoiado, e aí ter os atacantes tentando ali, inclusive mais com superioridade, tentando chegar à frente. Vou mostrar mais um trecho para você, torcedor do Galo, de novo, essa construção iniciando nesse 3+2. O Canales, esse zagueiro pelo lado esquerdo que está com a bola agora, é ele que costuma construir essa jogada, seja no passe em ruptura ou até mesmo um passe ali, uma bola mais longa. Então perceba você, o Sacha Marsic, o lateral abrindo pelo lado esquerdo, o Salvio lá do lado direito, os dois pontas por dentro e aí o centroavante segurando os zagueiros para tentar que um ponta ataque o espaço vazio. Mais uma vez, ó, o Marcelino Moreno já recebe e aí o atacante ali recebendo nas costas da zaga para tentar a finalização. Então são padrões repetidos, um jogo mais apoiado, o Lanús trabalha dessa maneira, ou até mesmo um jogo aí com uma estrutura com mais jogadores nessa construção. A gente percebe aqui embaixo o Sacha Marsic também já apoiando, e mais uma vez o Canales é ele que vai fazer essa jogada, tentando buscar o atacante um pouquinho mais à frente, justamente tentando explorar essa linha defensiva da equipe do adversário. Mais uma vez o padrão se repetindo, e aí o Canales é ele quem recebe essa bola para construir. Então o Atlético pode, de repente, tentar tirar o espaço desse time do Lanús. A gente percebe que ali o São Lourenço não vai pressionar, e como não pressiona, o Canales tem espaço para construir e tem espaço para achar um passe ali e para iniciar essa fase de construção argentina. Então o Atlético tem que tomar esse cuidado, porque é uma característica desse jogo mais apoiado e buscar esse jogo mais à frente. É assim que joga a equipe do Lanús quando a gente olha para a fase de construção. Então é importante o Atlético pressionar muito forte a saída de jogo da equipe do Lanús, porque eles saem muito rápido, em toques muito curtos, um jogo mais apoiado, conseguem chegar à frente, conseguem finalizar as suas jogadas. Olhando um pouco mais agora para essa fase de finalização da equipe do Lanús, se você estiver gostando do vídeo, torcedor do Atlético, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Galo. A gente percebe sempre esse movimento acontecendo também, né? Nesse jogo, essa triangulação ali, esse jogo mais apoiado da equipe do Lanús, acontece muito, a gente sempre percebe essa dinâmica com 3 jogadores ali na lateral, tentando encontrar esse espaço, e o Lanús não tem nenhuma pressa para concluir as suas jogadas. Eles inclusive voltam para os zagueiros, para com essa construção acontecer novamente, nesse 3+2 acontecer, e aí começam a achar esse espaço, começam a trocar esse passe, e aí buscam sempre lateralizar suas jogadas para que um lateral passe, um ponta passe, para que ache espaço. Nesse caso agora, mais uma vez, o Sacha Marsic chega à linha de fundo, e aí o Rodrigo Castilho finaliza para fazer o gol contra a equipe do San Martín da Argentina, o jogo pelo Campeonato Argentino. Mais uma vez, essa dinâmica acontecendo de novo, essa triangulação por ali, então o Atlético tem que tomar esse cuidado, diminuir esses espaços para que essas jogadas não aconteçam. Agora perceba você, o ponta vai atacar esse espaço, ele vai chegar na área, vai conseguir o lateral esquerdo, o Sacha Marsic vai finalizar ali, vai atacar esse espaço e vai fazer o gol. Então é um lateral de bastante perigo, é um lateral que tem essa característica de chegar à frente, então o Atlético Mineiro tem que tomar esse cuidado. A dinâmica do terceiro homem mais uma vez acontecendo, a triangulação acontece, o Lanús com muita paciência vai trocando o passe para encontrar espaço fora do bloco de marcação do adversário. Eles conseguem criar essa jogada mais uma vez, a dinâmica acontecendo, são 3 jogadores muito próximos no setor da bola, lateralizam até que chega essa bola na área para a tentativa da finalização. Então o Lanús trabalha muito bem esse jogo, com muita tranquilidade para encontrar esses espaços. Então o Galo precisa fechar essas jogadas, e esses toques são muito rápidos, conseguem chegar à frente e conseguem finalizar as suas jogadas, a equipe argentina. Então, principalmente na transição de jogada, o Lanús é muito rápido na transição, tem jogadores de velocidade que possam trabalhar essa jogada. A gente percebe ali 4 jogadores atacando essa linha de defesa da equipe do Banfield, e aí o Lanús consegue a chegada, mesmo com o adversário bem compactado, ele atrai o adversário exatamente para o trecho onde está a bola, e aí a gente percebe o lateral ali passando lá direito, o Pérez ataca ali e faz o gol da equipe argentina. Então a gente percebe que é uma equipe que tem essa característica de atrair o adversário para um lado do campo para finalizar a jogada do outro,
tem também a característica da jogada do terceiro homem, o perde pressiona muito forte, o Lanús consegue pressionar, sai em velocidade, sai em contragolpe, transição muito rápida, os atacantes atacando sempre a espaço deixado pelo adversário e consegue então finalizar suas jogadas por ali. Então é uma equipe bastante perigosa que o Atlético Mineiro tem que ter bastante cuidado, principalmente ali no último terço do campo, que é um terço onde o Atlético vai sofrer bastante. O Lanús tem essa característica de jogadores serem muito rápidos. Olho no lateral, Sacha Marcite, é um lateral muito forte fisicamente para chegar à linha de fundo. Tem alguns jogadores interessantes que a gente pode até destacar. Destacamos bastante o Canalha, o zagueiro pelo lado esquerdo. Tem o Esquerdos, que já jogou no Boca Juniors, bastante conhecido, tem 37 anos, bastante experiente. É o jogador da bola aérea defensiva da equipe do Lanús. Tem o Sálvio, tem o Marcelino Moreno e tem o Rodrigo Castilho, que é um centroavante de bastante potencial, muito perigoso. Então o Galo precisa tomar bastante cuidado. Vamos olhar agora um pouco para onde o Atlético Mineiro pode apostar, nas falhas defensivas da equipe do Lanús. A gente percebe principalmente, mesmo que o Lanús tenha lá o Esquerdos na bola aérea, o Lanús sofre muitos gols na bola aérea. A gente separou alguns lances para mostrar para você, torcedor do Galo, que é uma característica, se o Atlético Mineiro quiser apostar, essa falha defensiva na equipe do Lanús. O Lanús sofre muitos gols na bola aérea, e principalmente jogadas em transição. É uma lentidão nessa transição defensiva e o adversário aproveita muito, principalmente contra o Vélez. O Vélez aproveitou muito essas falhas defensivas do Lanús, essa transição defensiva lenta da equipe argentina. O Galo pode se aproveitar bastante desta falha defensiva da equipe do Lanús, que sobe, percebe você nesse lance, sobe o bloco, demora para voltar, espaço entre os defensores e aí gol da equipe argentina. Então a gente percebe algumas falhas defensivas, então o Galo pode aproveitar. O Galo tem jogadores rápidos pelos lados do campo, tem o Dudu, tem o Rony, o Galo pode aproveitar, tem o Hulk um pouco mais à frente. Então o Atlético Mineiro tem jogadores com a característica de, no perde e pressiona, conseguir recuperar essa bola e aí conseguir espaço deixado pela equipe do Lanús, que é lenta. A defesa do Lanús é muito lenta. O José Canales e o Esquerdo são os zagueiros lentos. O Canales é um zagueiro mais de construção, mas em tese é um zagueiro mais lento. E principalmente, falamos bastante do Sacha Marcite atacando, ele tem uma deficiência defensiva muito grande, então o Galo também pode aproveitar por ali. Então, esses são os pontos que, quem sabe, se o técnico Jorge Sampaoli observar, quem sabe o Galo possa aproveitar esses espaços e sair vitorioso com o título da Copa Sul-Americana, que vale vaga, inclusive, para a Copa Libertadores da América em 2026. Mas agora é com você, torcedor do Galo, eu quero saber a sua análise, eu quero saber a sua opinião, o que você pensa, o que você acha desse adversário duríssimo, o Lanús da Argentina, do técnico Maurício Pellegrino. Escreva pra gente nos comentários, eu vou ler sua mensagem aqui no nosso canal. E lembrando, nosso canal tem uma meta muito agressiva, que é chegar aos 20 mil inscritos ainda em 2025. Contamos com o seu like, com o seu compartilhamento e o principal, contamos com a sua inscrição para que nós possamos chegar em mais e mais torcedores. E no vídeo de hoje, então, mostramos um pouco do Lanús, adversário do Galo na final da Copa Sul-Americana. Nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.